Olá, meus amores, vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Nesta aula nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre o pronome apassivador, a partícula se. Quando ele funciona como pronome apassivador e quando funciona como índice de indeterminação do sujeito. Está relacionado às vozes verbais, a voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, que foi o conteúdo que tratamos. Atenção que vamos iniciar a explicação do conteúdo agora, certo? A partícula se, quando é que essa partícula vai ser considerada ou classificada como pronome apassivador ou como índice de indeterminação do sujeito? Pois bem, como eu mencionei, este conteúdo ele está presente dentro da análise das vozes do verbo, né? E dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo, para indicar se o sujeito gramatical é agente ou se ele é paciente da ação expressa pelo verbo. Só lembrando que as vozes verbais são ativa, quando o sujeito é agente, isto é, quando ele pratica a ação expressa pelo verbo, né? Um exemplo, ele fez o trabalho, ou seja, o ele, sujeito pronominal, é agente, ele pratica a ação expressa pelo verbo fazer, fez o quê? O trabalho. Já a voz passiva acontece quando o sujeito é paciente, ou seja, quando ele recebe a ação expressa pelo verbo. Vamos inverter o exemplo anterior, né? O trabalho foi feito por ele. Nesse caso, o sujeito agente, né, vai para o final da oração como agente da passiva, né? E aquilo que estava no final da oração vem para o início, sendo então sujeito paciente. O sujeito paciente recebe a ação expressa pelo verbo. No caso, qual é o sujeito paciente? O trabalho. O trabalho foi feito por ele. E a voz reflexiva, quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente da ação expressa pelo verbo. Um exemplo, o menino feriu-se. O menino feriu a si mesmo. Então, observem aí a partícula se. Neste caso, a partícula está funcionando como, não como sujeito, não como índice de indeterminação do sujeito, mas como pronome reflexivo, porque indica que o menino feriu a si mesmo. No exemplo abaixo, vejamos, compram-se livros. Observe aí que não dá para identificar quem compra o livro, quem compra os livros. Nesse caso, nós temos a partícula se funcionando como pronome apassivador. A oração, com o verbo na voz passiva sintética, possui sujeito expresso, onde o se é pronome apassivador. O sujeito é facilmente visível quando ela é transposta para a voz passiva analítica. Um exemplo, livros são comprados. Livro é o sujeito. Fazendo-se então a comparação, compram-se livros, livros são comprados. Outro exemplo, não se vê bons livros aqui. Observe aí que nós temos a voz passiva analítica, né? Aliás, a voz passiva sintética. Transformando-a para passiva analítica, ficaria: bons livros não são vistos aqui. Então, analisem aí que o pronome apassivador, se, ele vai estar presente na chamada voz passiva sintética, funcionando como índice de indeterminação do sujeito. A palavra se, ela é também considerada partícula apassivadora ou pronome apassivador. No exemplo, aluga-se apartamento. Quando é que utilizamos essa partícula?
relacionando-se a um verbo transitivo direto, ou seja, aquele verbo que exige complemento, complemento sem preposição, ok? Aluga-se o quê? Apartamento. Apartamento é o complemento desse verbo, do verbo alugar. Quando é que a palavra se vai se referir a como índice de indeterminação do sujeito, né? No mesmo caso, vive-se bem em Campinas, precisa-se de empregados, certo? Não dá para identificar quem pratica a ação, porque o foco não está no praticante, e sim na própria ação expressa pelo verbo. Quando é que essa partícula exerce função de pronome reflexivo? Como eu já mencionei, quando este pronome indica que o praticante é ao mesmo tempo quem sofre a ação do verbo. Exemplo, ele cortou-se, implica dizer que ele cortou a si mesmo, pois o verbo refere-se a quem pratica a ação e quem sofre a ação é o mesmo praticante. Reservou-se o direito de não falar. Observem aí que nós temos dois casos. No primeiro, ele cortou-se muito. Nós temos aí a partícula após um verbo transitivo direto, cortou, né? E antes de um objeto direto, muito. E temos também relacionando-se a um objeto indireto, reservou-se o direito de não falar. Continuando, a palavra se, né, referenciando-se ou classificando-se como pronome reflexivo recíproco. Um exemplo, os alunos abraçaram-se na despedida, ou seja, eles abraçaram uns aos outros. Ele ou eles, desculpem aí o erro, eles ofereceram-se presentes, ou seja, um ofereceu ao outro. Lembrando sempre que o se classifica-se como pronome oblíquo, né? Exemplo, deixou cair, que é a terminação do verbo ir. Parte integrante do verbo, queixou-se de tudo, ou seja, arrependeu-se, lembrou-se, orgulhar-se, atreveu-se, esquecer-se. Então, todos esses verbos, eles exigem como parte integrante a partícula se. Então, quando é que a palavra se pode ser utilizada como palavra expletiva ou de realce, né? Vamos ver um exemplo. Ele foi-se embora. Ele foi embora cedo, certo? Como conjunção subordinativa integrante. Não sei se virei amanhã. Não sei se virei. Conjunção subordinativa condicional. Se não chover, irei à praia. A praia, olha aí novamente. Se não chover, irei à praia. O se funciona como conjunção subordinativa condicional, exprime a condição para que o fato aconteça. No caso aí, só irá à praia se não chover. Conjunção subordinativa causal, porque veio, se não estava disposta, né? Então, por que causa veio, se não estava disposta? Então, nós vimos aqui alguns exemplos de uso da palavra se, lembrando sempre que essa palavra faz parte é classificada, aliás, como pronome apassivador ou como índice de indeterminação do sujeito. Ele vai ser pronome apassivador quando fizer parte da chamada voz passiva sintética. Exemplo, não se vê bons livros por aqui. E também quando não puder identificar o praticante da ação. Nesse caso, será índice de indeterminação do sujeito, como
No exemplo, compra-se livros. Então, esta foi a explicação do nosso conteúdo, certo? Só para a gente identificar quando é que o pronome se vai se classificar como índice de indeterminação do sujeito e quando essa partícula vai se classificar como partícula ou pronome apassivador, ok? Eu deixo um forte abraço a todos, por favor, respondam às atividades, entreguem dentro do prazo. Lembrando que nós estamos avaliando vocês dia a dia, a partir dessas atividades que vocês dão retorno pra gente. E eu deixo aqui o meu todos. Um grande beijo. Até a próxima aula.